Olá, meu amado e querido irmão, mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Na quinta-feira passada não foi possível nós estarmos juntos por uma questão tecnológica. Nosso aparelho deu algum problema, mas graças a Deus já conseguimos resolver e hoje estamos de volta para prosseguirmos no estudo do Salmo de número 51. Salmo este que nós começamos a estudá-lo na mensagem de domingo à noite na live. Nós apreciamos o versículo 1 e 2, onde Davi fala sobre a sua petição, onde ele faz uma petição a Deus. Ele roga ao Senhor que apague os seus pecados, ele rogue ao Senhor que o lave de todas as suas iniquidades. Portanto, Davi, nos dois primeiros versículos do Salmo 51, ele reconhece que Deus é a única pessoa que pode apagar os seus pecados e pode lavá-lo de todas as suas iniquidades. Mas hoje nós queremos prosseguir com o versículo 3 e até o versículo 5 desse capítulo 51 dos Salmos, onde hoje nós vamos falar sobre a confissão de Davi. Falamos sobre a sua petição, sobre a sua súplica, agora nós vamos falar sobre a sua confissão. Mas antes de tudo, quero dizer que o meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos os seus negócios. Vamos então à continuação do Salmo 51, versículo 3 até o versículo 5, vou ler com você. Diz assim a palavra de Deus: Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Diante dessas palavras do salmista, a gente vai perceber que ele, Davi, tinha pleno conhecimento do seu pecado, do seu ato pecaminoso. Versículo 3, na parte A, diz ele: Pois eu conheço as minhas transgressões. É importante quando nós temos consciência daquilo que fizemos de errado. Um processo de arrependimento ou um ato de arrependimento começa a partir do momento em que eu e você temos consciência daquilo que fizemos de errado, da escolha que fizemos e das consequências que vieram através dessas escolhas. Precisamos ter consciência do nosso pecado, daquilo que nós fizemos e que desagradou a Deus e que possa ser que desagradou também até o nosso próximo. No versículo 3, ainda na parte B, a gente vai entender que o sentimento de culpa de Davi o acompanhava todos os dias. Versículo 3, na parte B, diz o salmista: E o meu pecado está sempre diante de mim. Não importa aonde você vai, o seu sentimento de culpa pelo ato cometido vai te acompanhar. Ainda que você vá até para um lugar distante, esteja sozinho, o seu pecado continua, ele te acompanha. Ele se torna um companheiro inseparável da sua consciência enquanto você não confessá-lo ao Senhor Jesus para alcançar o perdão dos seus pecados. Então Davi, versículo 3, parte B, ele tem pleno conhecimento do seu sentimento de culpa que o acompanhava todos os dias. Imagino como seria um tormento para Davi. Na sua cama, ao dormir, pensando no que fez, despachando com os seus ministros, com os seus generais, pensando no que fez. Não existe um momento sequer que Davi não tinha um sentimento de culpa acompanhando ele por aquilo que ele fez. O pecado de Davi, cometido por ele, era primeiramente uma afronta contra Deus. Os nossos pecados
são uma afronta contra Deus, ainda que seja um pecado contra nós mesmos, ainda que o ato pecaminoso seja contra o nosso próximo, mas a soma de tudo isso se torna uma ofensa contra Deus. A Bíblia diz que nós podemos pecar contra nós, quando a gente lê lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, eu quero ler com você, 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque o fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o seu pecado é um pecado contra si mesmo. Nós pecamos contra o nosso próprio corpo. E também nós pecamos contra o nosso próximo, porque o pecado ele não traz consequências somente para nós, traz também consequência para o nosso próximo. O pecado de Davi trouxe consequências para Betseba. O pecado de Davi trouxe consequência para a própria nação a qual ele era rei. Então, seu pecado era uma afronta, o pecado de Davi, primeiramente contra Deus. Ainda que você peque contra você, ainda que você peque contra o seu próximo, o somatório disso aí é uma afronta contra Deus. E a gente vê isso muito bem claro nas palavras de Davi, quando ele diz assim: contra ti somente pequei. Quando eu peco, quando você peca, nós não pecamos somente contra nós, contra o nosso próximo. O nosso pecado é uma afronta contra Deus. Esta é a dimensão da ação das nossas atitudes pecaminosas. Davi, também no Salmo 51, no versículo 5, Davi tem uma consciência de sua natureza pecaminosa. Olha o que diz o versículo 5 desse Salmo 51. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi, então, tem plena consciência de sua natureza pecaminosa e decaída. Ele reconhece que ele é um pecador, que ele nasceu já pecador, desde o seu nascimento. Mas é interessante que, mesmo assim, ele não culpa a sua mãe ou o seu pai ou quem quer que seja pelo seu pecado cometido. Ele chama para si a responsabilidade do seu ato pecaminoso. A gente vai ver nesse capítulo 5 vezes Davi usando a palavra meu, minha, eu pequei, eu transgredi, eu fiz o que era mal aos olhos de Deus. Em momento algum, apesar de saber que ele foi concebido em pecado quando nasceu, ele julga culpa a sua mãe pela sua natureza pecaminosa, pelo ato cometido dele. Ele chama a responsabilidade para si. Eu conheço as minhas transgressões. Quantas das vezes, meus irmãos, nós transferimos as nossas atitudes erradas para as outras pessoas. Achamos que foi por culpa de fulano ou cicrano. Há muitas pessoas hoje fora das igrejas e estão culpando as igrejas, às vezes até pelo pecado cometido que fez com que ela se afastasse da casa do Senhor. E em momento algum, essas pessoas chamam para si a responsabilidade. Eu pequei, eu que fiz o que era mal aos olhos de Deus, sou eu que tenho que resolver essa situação com Deus. Há muitas pessoas que agem assim, que transferem a sua responsabilidade para os outros, mas o seu pecado é o seu pecado, e é você que tem que tratar ele com Deus. Quantas pessoas estão abandonando aquilo que Deus colocou sobre os ombros dela para realizar, culpando uma outra pessoa?
Meu irmão, vamos assumir as nossas responsabilidades. Vamos trabalhar os nossos erros diante de Deus, sem querer culpar nosso pai, nossa mãe, seu pastor, sua igreja, seu patrão, sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Eu conheço as minhas transgressões, elas são minhas. Sou eu que tenho que tratá-las com Deus. Mas eu quero dizer para você, neste momento, que há uma notícia de boas novas para você. Não importa o que você fez, ou não importa o que você está fazendo de errado. O importante é que se eu e você, a partir do momento que nós reconhecemos os nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa, e de que aquilo que nós fizemos foi uma afronta a Deus, nós podemos retomar o caminho, nós podemos dar um outro sentido, uma outra direção à nossa vida. Nós podemos recomeçar a nossa vida. E como recomeçar? Primeiramente, alcançando o perdão dos nossos pecados a partir da nossa confissão a Ele. Por isso, lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, eu volto a repetir esse versículo para você. Há uma notícia maravilhosa, há uma promessa maravilhosa da palavra de Deus que diz: se confessarmos, se você confessar, como Davi confessou, chamando a responsabilidade para você, dizendo para Deus: pequei, Senhor, contra ti. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel. Jesus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, diz a palavra de Deus, Ele permanece fiel à sua promessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Não somente fiel, o texto diz que Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa justiça. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você precisa alcançar o perdão dos seus pecados. E faça o que Davi fez. Confesse os seus pecados a Jesus. A Bíblia diz que dos teus pecados não me lembrarei mais. Quando Davi faz essa confissão, ele se levanta para uma nova vida. Ele se levanta para uma nova perspectiva de vida juntamente com Deus. É isso que a palavra diz para mim e para você. Neste Salmo 51, onde nós aprendemos acerca do amor de Deus, acerca do pecado e como alcançar o perdão dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e é justo para me perdoar, para te perdoar, para que nós sejamos puros diante de Deus. Portanto, busque a Deus, confesse os seus pecados a Ele. Próxima oportunidade que teremos, vamos falar sobre a restauração de Davi e a sua renovação interior. Então aguarde, mas já vai, continue estudando o Salmo na sua casa, lendo, fazendo as suas pesquisas. Na quinta-feira que vem, então, nós vamos falar sobre a restauração de Davi, o que Deus restaurou, como Deus transformou a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de paz na presença do Senhor Jesus. Amém.